Olá pessoal, dando sequência em nossas aulas, eu gostaria de lembrar com vocês que no nosso último encontro, dentre os assuntos que foram tratados aqui, nós falamos dos sistemas ópticos, tá? Um sistema óptico nada mais é que um meio em que ocorre um ou mais fenômenos ópticos. Sendo assim, o olho humano é considerado como um sofisticado sistema óptico, tá? Então, para entender os fenômenos que aqui ocorrem, vamos aos elementos do nosso globo ocular. Bem, eu gostaria que você lembrasse que para um objeto ser visualizado, é necessário que esse objeto emita ou reflita a luz e essa luz ela seja captada pelos olhos do observador. Tá? Então, o primeiro contato do globo ocular que essa luz tem é com a córnea, a região mais externa do nosso olho. Bem, após atravessar a córnea, essa luz ela vai passar pela pupila, é um orifício limitado pela íris, e aí ela vai atravessar pelo cristalino. O cristalino ele é uma lente convergente e ela tem a sua distância focal variável. E essa variação ela ocorre devido à ação dos músculos ciliares que estão nos extremos do cristalino. Então, ora ela vai comprimir o cristalino, tá? Esse músculo ciliar vai comprimir o cristalino, ora ele vai relaxar, dependendo da distância que o objeto está do observador. Então, depois que essa luz ela atravessa o cristalino, ela vai ser focalizada na retina. É aqui que a imagem vai se formar. Só que essa imagem ela se forma de cabeça para baixo. Essas informações elas vão ser levadas pelos nervos ópticos até o cérebro. E o cérebro vai tratar de inverter essa imagem e interpretá-la da forma que o objeto realmente é. É assim que nós enxergamos as coisas à nossa volta. Bem, para que um objeto ele possa ser visto, tá, de uma forma nítida, é necessário que ele esteja em um intervalo limitado pelo ponto próximo e o ponto remoto, tá legal? O ponto próximo para uma pessoa adulta de visão normal, que não tenha que não tenha defeito, né, na sua visão, ele está em torno de 25 centímetros do globo ocular. O ponto remoto ele já vai estar numa distância tão longe que nós consideramos como sendo uma distância infinita. Então, para que esse objeto ele consiga ser visto com nitidez pelo observador, é necessário que ele esteja dentro desse intervalo. À medida que ele se aproxima, por exemplo, ele vai ser visto, mas não vai ser com nitidez. Tá legal? Então, quando o objeto está sobre o ponto próximo, ali o observador ele vai ter um máximo de esforço visual. À medida que esse objeto se afasta, o observador ele vai ter o mínimo de esforço visual para fazer. Esse esforço visual para enxergar um objeto próximo, ou seja, o limite aqui é o ponto próximo, em torno de 25 centímetros do globo ocular, esse esforço ele é dado pelo cristalino. É nesse momento que o cristalino ele vai ser comprimido pelos músculos ciliares. Então, nesse caso, esse esforço visual vai ser exigido a ação do músculo ciliar para comprimir o cristalino. Bem, a retina, como foi dito aqui, é onde a imagem tem que ser focalizada e ali levada ao cérebro através dos nervos ópticos. O que é interessante aqui é que existem algumas estruturas nessa retina que são os cones e os bastonetes, tá? Você vê que tem essa denominação aqui. Os cones, aqui é só um modelo esquemático, tá? Eles têm esse formato aqui que parece um cone mesmo. E o que é interessante você visualizar que esses cones eles vão ser sensíveis às cores. Então é graças aos cones que nós conseguimos ver as cores dos objetos e distinguir essas cores das formas que elas realmente são. Então existem três tipos de cones. Existem cones que são sensíveis à luz azul, cones que são sensíveis à luz vermelha e cones que são sensíveis à luz verde, tá? Mas por que isso? Porque veja bem, nós só precisamos da combinação dessas três cores para poder construir qualquer tipo de cor, tá? Por exemplo, o azul em combinação com o verde
ele forma o ciano. O verde, em combinação com o vermelho, vai formar o amarelo. E o vermelho, em combinação com o azul, ele vai formar o magenta. Então, a combinação dessas cores vão resultar novas cores. Por exemplo, o amarelo com o vermelho, tá? O amarelo com o vermelho, ele pode resultar no laranjado. E por aí vai, você pode ter várias combinações aí para você ter uma infinidade de cores. A questão é que nós só vamos precisar desses 3 tipos de cores. E essas cores, elas são produzidas na nossa retina através dessas células chamadas de cone, tá certo? Elas são sensíveis à luz, tá legal? Bem, já os bastonetes, eles vão ser responsáveis pela nossa visão em ambientes pouco iluminados. Em ambientes de baixa intensidade de luz, nós temos a percepção dos objetos que estão em nossas voltas, tá? Que estão em nossa volta, porém, a gente não consegue distinguir as cores desses objetos, porque em baixa intensidade de luz, os cones eles não são estimulados, mas os bastonetes sim. Só que aí as cores elas não vão ser distinguidas, tá? E aí nós vamos ver um ambiente assim meio acinzentado, tudo bem? Pois bem, e aqui eu gostaria de falar sobre a pupila e a íris, tá? Vimos que depois que a luz atravessa a córnea, ela vai entrar no olho através da pupila, tá? A pupila, ela funciona como um diafragma em relação à luz. Ela é limitada pela íris. Bem, um esquema que está sendo colocado aqui, a pupila é essa região central mais escura dos nossos olhos. E aí, na sua adjacência, né, ela é aqui, ela é limitada pela íris. A íris é a cor colorida dos nossos olhos. Às vezes é comum pessoas manifestarem a cor dos seus olhos como sendo azul, castanho, verde, enfim. Mas essas cores, na realidade, é respondida pela íris. Então, a cor colorida dos nossos olhos nada mais é que a íris. E ela limita a pupila. E a pupila ela funciona como um diafragma em relação à luz. Analisa aqui nesse esqueminha aqui, tá? Num ambiente de baixa luminosidade, então os nossos olhos ele vai ter um aproveitamento melhor daquela luz. Então a pupila ela se abre bastante. Agora, em um ambiente de muita luminosidade, como tem muita luz em abundância, então nesse caso a pupila se fecha para poder limitar uma dosagem certa de luz para os nossos olhos, tá? Então no esqueminha nós vemos aqui exatamente essa ideia, tá legal? Por exemplo, veja aqui que no momento que a luz é acesa, a pupila ela se fecha e no momento que a luz ela é apagada, a pupila se abre. Então isso aqui é um modelo esquemático. E bem aqui tem uma fotografia de uma pessoa em um ambiente de baixa luminosidade. E aí a pupila está contraída. Mas em um ambiente de bastante luminosidade, essa pupila vai dilatar. É o caso da figura abaixo, tá bom? E aqui, gente, nós vamos falar de alguns defeitos que algumas pessoas são acometidas na sua visão, tá? A primeira delas é a miopia. E um dos problemas da miopia está no ponto remoto. Uma das causas da miopia é quando esse ponto remoto ele é localizado em uma posição finita. Há um alongamento do globo ocular. O globo ocular de uma pessoa com miopia, geralmente ele é alongado. Então, quando a luz ela entra pela córnea, passa pela pupila, pelo cristalino, ela acaba sendo focalizada antes da retina. Então isso é um problema, tá? Um problema a ser corrigido. Então na miopia o observador ele não consegue ver nitidamente objetos afastados. Isso devido a um alongamento desse globo ocular, tá bom? Bem, nesse caso, como foi dito, as imagens ela vai se formar antes da retina, como você pode ver aqui, tá certo? E aí o ponto remoto ele vai localizar uma posição finita.
Essa localização finita do ponto remoto é devido a uma convergência exagerada do sistema córnea cristalino. Então, quando a luz entra, há uma convergência exagerada para isso, tá bom? Bem, se for só esse o problema que a pessoa tiver, ela vai ter uma boa visão de perto, mas objetos distantes ela não vai ter uma boa visualização. Então, o que acontece basicamente é isso. Uma pessoa com miopia, ela ia ter essa percepção. Um objeto próximo ela ia ver com nitidez, mas os objetos mais distantes ela não ia conseguir a mesma nitidez. Bem, se o problema da miopia é uma convergência exagerada do sistema córnea cristalino, e aí a imagem se formar aqui antes da retina, então a questão é que esse raio de luz ele não seja convergido aqui, e sim sobre a retina. Então, a correção é feita com o uso de lentes divergentes. Lembra que quando nós falamos dessa lente, ela é considerada uma lente negativa, não é isso? Então, quando é colocada essa lente antes dos olhos, então ela sofre uma divergência aqui, tá? É uma lente divergente essa, tudo bem? Então ela vai sofrer essa divergência e bem aqui, em vez esse raio de luz ser focalizado antes da retina, ele acaba sendo focalizado sobre a retina. Claro que o grau de divergência dessa luz vai variar de pessoa para pessoa, tudo bem? Bem, um outro defeito comum que ocorre na visão de algumas pessoas é a hipermetropia. O caso da hipermetropia acontece quando o ponto próximo ele está a mais de 25 centímetros do globo ocular, tá? Bem, o objeto para ser visualizado, ele vai ter que refletir luz nos olhos do observador. O sistema córnea cristalina ele tem uma divergência deficiente aqui, perdão, uma convergência, tá? Deficiente. E aí essa convergência que era para acontecer aqui sobre a retina acaba acontecendo depois da retina. Então, se não houvesse retina aqui e a luz conseguisse passar direto, ele iria focalizar lá atrás, tá certo? Bem, nesse caso, o observador ele não vai conseguir ver nitidamente objetos próximos, tá bom? Isso é porque o globo ocular é como se houvesse um achatamento desse globo ocular, tá legal? E aí, como você viu, a imagem vai se formar depois da retina. A questão do ponto próximo estar a mais de 25 centímetros do globo ocular é devido a essa convergência deficiente do cristalino, tá? Mas se for só esse o problema no globo ocular dessa pessoa, ela vai ter uma boa visão para objetos distantes. O problema vai ser só para objetos próximos. E aí nós vimos aqui uma pessoa com hipermetropia, ela teria em um cenário como esse uma visão como está sendo mostrada. O que está próximo dela, como essa garotinha, ela sabe que é uma garotinha, mas não vai conseguir ver com nitidez, ela vai ter uma deficiência nesse caso, porque está próximo. Mas, por exemplo, para alguma coisa distante, né, ou alguém, por exemplo, as duas pessoas aqui, a mãe e a criança, ela já vai conseguir ter uma visão nítida, tá certo? Bem, como o problema da hipermetropia é uma convergência deficiente do sistema córnea cristalina, ou seja, a imagem se forma lá atrás, depois da retina, então a questão é que nós possamos melhorar essa convergência. Então, se você quer melhorar a convergência, você vai colocar ali uma lente convergente, que nós chamamos de lente positiva. E aí, dependendo do grau que a pessoa tenha, obviamente o oftalmologista vai saber fazer a indicação dessa lente, e aí a imagem vai ser formada sobre a retina, e aí está tudo certo. O problema. Bom, gente, outro defeito bastante comum é a presbiopia, tá? Quando uma pessoa envelhece, os músculos ciliares perdem um pouco da sua capacidade e provocam um enrijecimento do cristalino, tá? Então, nesse caso aí, como para a gente enxergar objetos próximos, eu preciso da ação do cristalino, no momento que ele comprime o músculo ciliar,
a pessoa acometida de presbiopia, ela tem essa dificuldade de enxergar objetos próximos, tá legal? E nesse caso a presbiopia pode ser corrigida com o uso de lentes convergentes, tá legal? Olha, gente, um outro defeito da visão é o astigmatismo. Esse daqui ele já vai ser um pouco mais complexo, tá? O astigmatismo ele vai ocorrer quando há uma irregularidade da curvatura da córnea ou do cristalino ou de ambos, tá? Então você percebe que bem aqui tem uma curvatura da córnea, tá? Ela tem que ser perfeita essa curvatura. Quando tem uma irregularidade, pode acontecer o astigmatismo ou no cristalino também. Então ele não tem uma curvatura perfeita, há umas irregularidades, tá certo? Então isso vai comprometer a visão tanto para perto como para longe, tá? Então devido a essas irregularidades, os raios refratados, isso pela córnea ou pelo cristalinos ou por ambos, elas vão chegar a mais de um ponto na retina, podendo algum deles chegar na frente, tá? Ou atrás da retina. Então vai ter mais de um ponto que a luz vai ser focalizada aqui, tá certo? Aqui está só na frente, mas poderia ser atrás da retina também. Em virtude disso, a imagem levada ao cérebro torna-se distorcida, deformada e desfocada, tá certo? Bem, então, para que haja uma correção do cristalino, é recomendado o uso de lentes cilíndricas, tá? Então, isso aqui é como se fosse um cilindro e ele foi moldado para se transformar em uma lente, tá certo isso, gente? Bem, pessoal, então, esse era o meu recado sobre o complemento dos sistemas ópticos. Como tem toda essa complexidade do globo ocular, foi necessário uma aula à parte, tá bom? E aí você vai estar recebendo um material em anexo também sobre isso, que vai estar relatando tudo isso que foi falado aqui na aula e mais uma bateria de exercícios que você deverá fazê-la, tá? Futuramente nós iremos comentá-la. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!